Boa noite, terceiro período. Saudade demais de vocês. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e hoje a gente vai falar sobre o livro A Adolescência Normal, né, da Arminda Berasturi, um enfoque psicanalítico. E nós vamos por duas etapas hoje. Né? Nós temos a primeira parte, que é a introdução, né, ao tema da adolescência, né? E temos também o primeiro capítulo, que é o Adolescente à Liberdade, tá ok? Então vamos lá, todo mundo animados, já leram o livro, já fizeram seus exercícios, né, que estavam propostos. Então vamos lá. Eu vou tentar ficar um pouco mais quieta, eu fico mexendo assim, estou acostumando, tá, pessoal, a fazer esses vídeos. Daqui a pouquinho eu já vou ficar craque. Vamos lá, então. Isso. Então, vamos lá. Adolescência normal, enfoque psicanalítico. A primeira parte, né, como eu disse para vocês, a introdução. Os autores vão falar, né, em linhas gerais, sobre o desenvolvimento na adolescência, os conflitos que esse período envolve, as saídas, né, o manejo da sociedade, dos pais, né, com relação a esses adolescentes. Então, a gente começa, né, com o que ela traz aqui, né? Ela diz que os fatores intrínsecos relacionados com a personalidade do adolescente são os que determinam, na realidade, as diferentes manifestações do comportamento que interessam para o tratamento de qualquer tipo, mas fundamentalmente do psicodinâmico e também para a compreensão dos problemas psiquiátricos e psicopatológicos em geral desse período de vida. Então, nós precisamos conhecer o que se passa dentro, né, do adolescente, os pensamentos, né, as razões dos comportamentos, as hipóteses que eles realizam a respeito do mundo que os cercam, né? Então, Ana Freud, ela diz que é muito difícil assinalar o limite entre o normal e o patológico na adolescência e considera toda a comoção deste período da vida como normal. E ela considera anormal não ter, né, esses comportamentos, essa comoção. Então, o adolescente passa por desequilíbrios e instabilidades extremas nessa fase. E aí isso os autores chamaram de síndrome da adolescência normal, que é perturbada e é perturbadora para os adultos, mas ela é necessária para o adolescente que vai estabelecer a sua identidade. Então, passar por essa síndrome, né, da adolescência normal, com tudo que ela traz, né, é necessário para que se saia lá na frente, né, com uma boa construção da personalidade. O estabelecimento da identidade é um objetivo fundamental desse momento. É a tarefa principal, essencial, né, que os adolescentes estão envolvidos é nessa construção de identidade, do quem sou eu. Para isso, o adolescente deve enfrentar o mundo adulto e deve desprender-se do seu mundo infantil. Então, né, ele precisa deixar esse mundo infantil para trás, ele precisa se inspirar, né, nesse mundo adulto que ele vai entrar. E para isso ele precisa realizar 3 lutos. Primeiro é o luto pelo corpo infantil. O corpo agora cresceu, amadureceu, né? Já tem convocações aí com relação a questões hormonais, né? A questão crescimento desse corpo, a adaptação desse novo corpo, né, no mundo, com as pessoas, com os pais. Então, o luto pelo papel e identidade infantis é outro luto, né? Essa perda daquele lugar que ele tinha, daquela identidade enquanto criança, né? Que já estava ali constituída desde o nascimento, né? E de repente agora ela não serve mais.
é como se ela tivesse ficado pequena, né? E já não se ajusta mais a esse novo, né, ser que está surgindo aí. E o terceiro luto é o luto pelos pais da infância. Aqueles pais, né, de crianças já não servem mais também para esse adolescente que surge aí. Então, há que se fazer também o luto, né, pela perda dos pais da infância. E os autores também trazem, né, como quarto luto, o luto pela bissexualidade infantil. Agora há uma convocação desse corpo maduro a uma identidade sexual. Produz-se um curto-circuito do pensamento adolescente, onde observa-se a exclusão da conceitualização lógica, dando lugar à expressão através da ação. Ou seja, o adolescente ele age muito mais do que ele fala, do que ele pensa. É quase que uma psicopatia. Só que quando passa a adolescência, né, isso vai cedendo, vai dando lugar à palavra. E na psicopatia, né, há uma continuidade na ação. Adolescente como receptáculo propício para encarregar-se dos conflitos dos outros e assumir os aspectos mais doentios do seu meio. Então, é como se os adultos, a sociedade, eles precisassem de um receptáculo, né, para colocarem ali, né, os seus problemas que não conseguem resolver, suas angústias, suas aflições. E o adolescente ele pode se prestar muito bem a esse papel, né? O marginalizar-se do jovem, que pode levá-lo a uma psicopatia franca e a delitos, pode ser também um mecanismo de defesa que preserva os valores essenciais da espécie humana, a capacidade de adaptar-se, modificando o meio, e a possibilidade de chegar a uma vida adulta positiva e criativa. Então, é um período de moratória, né, segundo os autores, segundo a sociedade, né, em que espera-se que esse adolescente, né, ele possa ter esse tempo, né, para construir a sua identidade, para que ele possa sair desses conflitos, né, dessa síndrome, né, de uma forma positiva e criativa. Bom, então a gente vai falar agora do capítulo 1, que trata do adolescente e a liberdade. As mudanças psicológicas advindas das mudanças corporais levam o adolescente a uma nova relação com os pais e com o mundo, que só é possível quando ele elabora os lutos dessa fase. Então, né, elaborar aqueles 3 lutos citados, né, na introdução, para que essas mudanças e as relações, né, com os pais, com os adultos e com esse mundo só seja possível, né, assim que ele já estiver elaborado todas aquelas perdas, né, da infância. Com o corpo maduro e a mudança da identidade, o adolescente necessita de uma nova ideologia para adaptar-se ao mundo e ou ação para mudá-lo. Então, é onde ele vai buscar, né, nos amigos, nos ídolos, nos professores, em algum adulto, algum líder, né, da turma, modelos de pensamento, modelos de jeito de ser, para que ele, né, comece a criar a sua própria ideologia, um conjunto de ideias, né, que ele se identifique, para que o ajude a adaptar nesse mundo, né? O jovem flutua, então, entre uma dependência e uma independência extremas. É um período de contradições, onde ele se apresenta confuso, ambivalente, doloroso e com conflitos familiares e sociais. Ao mesmo tempo, né, que ele precisa ficar independente, que há uma convocação dele e do meio externo, né, do mundo para que ele fique independente, ele ainda, né, tem um desejo de manter essa dependência um pouco mais. A aceitação de aspectos infantis e de adulto pode proporcionar a aceitação das mudanças de seu corpo e o começo da sua nova identidade. A dificuldade dos pais em aceitar o crescimento dos filhos, pois eles sentem-se rejeitados pelos filhos. Os autores colocam também que nessa fase, né, assim como os filhos estão
às voltas, né, com grandes conflitos, os pais também, porque ali é o momento, né, desse luto dos pais da infância. E esses pais têm que transformarem agora, né, em pais de adolescentes, e vão ter que aprender também com eles novas formas de se relacionar. E há um medo, sim, né, dos pais de serem rejeitados. Né? Os filhos na adolescência começam a experimentar, né, jeitos diferentes agora de ser adulto, e os seus pais já não são mais os únicos modelos. Antes da maturidade afetiva e intelectual, encontraremos no adolescente uma multiplicidade de identificações contemporâneas e contraditórias. Ao mesmo tempo que ele se identifica, não é, com uma pessoa, ou com um grupo, ou com uma ideia, logo em seguida ele já está mudando tudo isso. Então ele está experimentando papéis. Há o conflito também dos pais para desprender-se da criança que seus filhos foram e evoluir para uma relação com o filho adulto, o que impõe renúncias. Então, os pais, né, vão ter que renunciar a alguns modos de lidar, algumas convicções que eles tinham antes sobre como é educar, né? Eles agora também vão ter que abrir mão disso. Então, eles também precisam desprender, né, dessa criança que foram seus filhos e que agora estão caminhando para uma vida adulta. Uma adolescência difícil esconde problemas de uma sociedade incompreensiva e hostil que não permite mudanças. Então, é colocado também que a sociedade, né, é uma sociedade que fala pelo adolescente, é uma sociedade incompreensiva, hostil, não é? que cobra atitudes que sejam mais estáticas, vamos dizer, não é? E os adolescentes eles estão lutando contra esse estado, né? Eles querem mudanças, eles querem reformas do mundo, deles próprios, da família, né? E há um movimento contrário para que as coisas não sejam como os adolescentes desejam, né? O desprezo mostrado pelo adolescente frente ao adulto é, em parte, uma defesa à depressão pela perda da infância e também um juízo de valor que deve ser respeitado. A desidealização dos pais deixa o adolescente em estado de desamparo, que, não percebido pelos pais, torna muito mais difícil esse processo. Fatores econômicos têm um papel importante para manter o poder sobre os filhos, o que traz ressentimentos e cria um abismo social entre as gerações. É como se fosse uma luta de classes diferentes, não é? Os filhos ainda não têm como, né, serem independentes financeiramente, e esse é um fator muito forte, né, para a independência, para que haja independência, e os pais se utilizam disso, né, para manter esse filho mas sob o controle deles. E isso não é bom, né? Então, há uma luta de classes aí com relação a essa questão. Há um aumento de intelectualização para superar a incapacidade de ação. Há uma procura de solução teórica de todos os problemas transcendentes e daqueles que ele enfrentará a curto prazo. Então, o adolescente ele fica formulando hipóteses, criando teorias, né? Ele quer fazer a reforma do mundo, porque o pensamento dele já dá essa condição, né? Um pensamento abstrato, e ele já é como se a visão do mundo, né, se expande tanto, e ele tem respostas para todos os problemas do mundo. A inserção social, só um minuto que eu vou tirar esse quadrinho daqui, porque está em cima da leitura. A inserção social. Gente, o texto foi para lá também. Vem para cá. Isso. A atitude do mundo externo será decisiva para facilitar ou dificultar o crescimento, pois são inúmeros os conflitos vividos internamente.
Nesses momentos, a violência torna-se uma resposta às violências sofridas na família e na sociedade. Então, o adolescente, né, que se volta para essa questão da violência, que responde às questões da sociedade, do mundo adulto, né, com a violência, os autores afirmam que ele está dando uma resposta, né? Então, quanto mais o meio externo, né, o mundo externo, facilitar, né, o crescimento do adolescente, menos ele vai ser um adolescente agressivo, ele vai usar de violência para resolver o que ele precisa resolver. A violência como resposta ao fracasso de construir uma ideologia própria que lhe permita agir de maneira coerente com o mundo adulto, com o mundo em que ele vive, né? Desculpa. A criatividade e a felicidade são aspectos positivos da adolescência, que precisam ser valorizados pelos pais e sociedade. O diálogo precisa ter começado na mais tenra infância. Ou seja, a adolescência não é apenas um período de conflitos, né, de problemas. A adolescência é um período muito rico também em criatividade, em felicidade, né? E isso são aspectos muito positivos. Mas a conversa com os adolescentes, o diálogo, né? Esse acompanhar o desenvolvimento, ele tem que vir desde a infância, desde o berço, né? Com os pais acompanhando, os adultos que o convivem, dialogando sobre seus pensamentos, sobre o que ele pensa sobre as coisas, sobre o mundo, né? Para que essa criatividade, essa felicidade possa ser colocada a serviço da sociedade. Os meios de coação, então, que a gente estava dizendo, né, as formas de controle que os pais têm, basicamente são o dinheiro e a liberdade. Então, a liberdade do adolescente, né, ela fica bastante tolhida porque há um controle muito grande da liberdade e do dinheiro. Então, as 3 exigências básicas dos adolescentes aos seus pais são que eles querem ter a liberdade nas saídas e horários, a liberdade de defender uma ideologia e a liberdade de viver um amor e um trabalho. E para coagir esses adolescentes, né, muitos pais usam dessa questão financeira, do dinheiro, né, que é curto, não dá para fazer as coisas que o adolescente gostaria de fazer, né, se pudesse, e também o tolimento da liberdade. Não há como, né, esses pais também que estão aprendendo, né, a lidar com o adolescente em casa, eles estão aprendendo a ser pais de adolescentes, né? Não há como essa liberdade ser plena e total. Mesmo porque os adolescentes talvez não saberiam lidar com isso. Talvez eles sentiriam até uma forma de abandono. E isso acontece muito, né? Quando os pais sentem algum tipo de culpa ou ressentimento por ter falhado, né? Muitas vezes com o seu filho. E aí a permissividade, né? A falta do controle, a falta do limite, se tornam, então, uma forma de omissão, uma forma de abandono, né? Enxergada assim pelo adolescente. A diferença dos adolescentes atuais em relação ao amor e sexo é que os valorizam mais do que as gerações passadas. Ou seja, a relação hoje, né? A relação atual, né? dos adolescentes em relação ao amor e sexo, ela é diferente. É como se fossem complementos. Diferente de gerações passadas, que eram vistos como uma associação de um desejo ou um prazer ali, né? E o adolescente, ele percebe isso de uma outra forma. É um ganho, né, positivo que a sociedade teve com relação a esse aspecto aí. A escuta dos pais é o caminho para entender o que se passa com os filhos, já que eles precisam experimentar as situações e comunicar aos pais sem serem desqualificados ou censurados. Então,
essa conversa, né, dos pais com os adolescentes, ela é muito necessária e ela tem que ser gradativa, ela tem que ser de acordo, né, com esse desenvolvimento, que haja um acompanhamento o tempo todo, né, ali ao lado dos filhos, conversando, qualificando o que é dito por eles, não é? Colocando em confronto, às vezes, ideias, pensamentos que eles têm, mas tudo sem censura, sem críticas, né? Sem ironia, sem, sem esses tipos de conduta, né, que muitos pais adotam diante das questões que os adolescentes pensam, né, que eles ainda não formularam exatamente, né, suas crenças, e há, às vezes, muitas críticas em cima, ou mesmo muita censura. Para que os pais concedam liberdade e a manutenção da dependência madura, é preciso dar liberdade com limites, que impõe cuidados, cautela, observação, contato afetivo permanente, diálogo, para ir seguindo passo a passo a evolução das necessidades e das modificações dos filhos. Então, é isso, pessoal, né? A questão do adolescente com a liberdade é uma questão muito séria, né? É uma questão muito presente, né? Em conflitos, a maioria dos conflitos, né? Dos adolescentes com seus pais, com a sociedade, ela diz respeito muito a essa liberdade, né? Que eles estão buscando e que eles estão aprendendo a construir. Então é isso, né? A gente vai ficar por aqui. Eu agradeço a vocês. Vou tentar agora sair desse modo aqui, né? Só um minutinho. Estou aprendendo, tá, gente? Eu acho que eu estou indo bem. O que vocês acham? Aí. Tá. Voltamos para cá, então, né? Então, essa é a minha primeira aula que eu trabalho com essa ferramenta. Espero que vocês, né, tenham tirado proveito aí do que a gente captou de essencial, né, nesse capítulo 1 do livro da Adolescência Normal. A próxima aula vai ser sobre o capítulo 2. E eu convido vocês a lerem o texto, né, todos os alunos a lerem o livro todo. E depois, na segunda aula, eu vou passar uma tarefa para vocês que vocês vão entregar, né, sempre no dia da aula. E vocês podem mandar pelo meu e-mail, é o Prof. Dodora, né, prof.dodora@fans.edu.br. Uma boa noite para vocês, bons estudos, né? E que tudo corra bem aí para nós, que traga o tempo, né? Esse tempo aí não está nada de agradável, né? Nem de bom, está trazendo muitos medos, muitos receios, mas nós precisamos nos apoiar, né? Uns nos outros e seguir em frente. Então, fiquem com Deus, uma boa noite para vocês.